Bem-vindos a mais um episódio de Café Eu Vou. Hoje é o nosso quarto episódio. O nosso terceiro episódio foi a live no Instagram, que eu tô tentando salvar aqui, gente, pra subir lá. Tem sido um pouquinho complicado, mas eu vou colocar lá, tá bom? Esse aqui já vai direto pro YouTube pra vocês mesmo. Olá, gente, boa tarde. E hoje a gente está com o seguinte tema que eu já vou aqui direcionar para o Matheus. Matheus, o que você pensa sobre a cura através da fala? É um assunto que a gente discute bastante nos nossos cafés fora da câmera também. E eu acredito muito na cura através da fala, porque é um princípio bíblico. Em Tiago 5,16 diz assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Então é um princípio bíblico a gente confessar os nossos pecados, né? Pecados, de acordo com o dicionário, a desobediência a um princípio, né? A uma norma ou preceito, um erro. Né? E biblicamente o pecado significa causar mal à criação. E quando a gente não quer se curar, né? Não quer confessar o nosso pecado para alcançar essa cura que vem através da fala, isso é um pecado também, né? Porque a gente escolhe não tratar aquilo e aquilo pode fazer mal pra gente. Sim, Na perspectiva, né, da psicoterapia, a cura através da fala, ela vem em que sentido, né? Bom, para que eu possa entender o que está acontecendo comigo, eu preciso falar sobre, eu preciso expressar, eu preciso colocar isso para fora, né? Porque quando as coisas ficam somente nos nossos pensamentos, eles têm uma tendência a ficarem ali misturados. Abstrato, né? Exatamente, de forma abstrata. Mas quando você coloca isso para fora, quando você fala, você tem a oportunidade de se ouvir melhor também, né? E quando você faz isso com uma outra pessoa, né? A forma como essa outra pessoa vai receber, e ali na discussão, isso vai ficando mais claro. E às vezes algumas crenças ou alguns pensamentos que a gente venha a ter, né, de forma disfuncional, que não funciona, que traz, de certa forma, um prejuízo para a nossa vida, a gente vai conseguindo reorganizar ali através da fala. Até porque, né, quando a gente fala, a gente aciona também muitas áreas do nosso cérebro ali, né? Então, quando a gente começa a discutir, quando a gente começa a expandir a nossa forma de ver a vida, de pensar as situações, isso vai trazendo alívio pra gente, né? Você colocou aí, contextualizou a questão do pecado no sentido de a gente não se tratar, de a gente não se cuidar, de permanecer no erro. Sim. E muitas vezes nós vamos tendo ali pensamentos que não representam a realidade. Sim. E quando com o outro, porque você usou o versículo, né? Quando você confessa para o outro, e quando com essa outra pessoa você tem a oportunidade de discutir e ver aquele mesmo problema, aquele mesmo erro de uma outra perspectiva, isso pode, de certa forma, te trazer aí cura, Sim. alívio. Com certeza. Com certeza. E a gente... E todo mundo, né, no fundo, quer ser aceito. Às vezes a gente não confessa, a gente não fala as coisas porque a gente tem medo da rejeição. Sim. Não é verdade? Mas quando a gente encontra aí com essa outra pessoa que a gente tá conversando, que a gente é aceito, que tá tudo bem errar, a cura ela já começa a acontecer ali. Sim. Porque você fala, gente, não era o fim do mundo. Não era o fim do mundo, ninguém é perfeito. Né? A gente tava conversando antes da live que a gente fez, a gente tava conversando que às vezes a gente tem pensamentos que a gente fala, meu Deus, Verdade. Como é que eu consegui pensar uma coisa dessa? Como eu tive coragem, ousadia, né, de pensar um absurdo desse. Exatamente, mas aí conversando a gente descobre que é ok, porque nós não somos perfeitos. Não. Né? O que Deus requer da gente, o que nós deveríamos requerer de nós mesmos, seria melhorar, buscar melhorar sempre. Isso que você está falando, Matheus, até me lembra daquele versículo que diz irai-vos e não pequeis, que a gente falou na live da semana passada. Mas contextualiza da mesma forma que você falou. Esses nossos pensamentos que a gente tem, assim, de uau, como eu tive coragem de pensar isso, né? Seria o irai, né?
Porque a ira é uma emoção, né? Sim. É a raiva. Sim. E toda e qualquer emoção, tudo aquilo que você sente ou que você pensa, ok. Porque muitas vezes você não vai ter mesmo controle desses pensamentos, que são os pensamentos automáticos. Sim. Mas é o seu comportamento. O que você faz a partir disso, né? Exatamente. Aí você pode insistir nesses pensamentos que não são funcionais, né? Você pode insistir nesses pecados, né? Que pensamentos, quando eles viram ações e a gente não faz nada a respeito, aí mora o pecado, realmente, né? E quando a gente começa a conversar, a gente vai adquirindo a cura. É importante lembrar que a cura não é mágica. Não. Né? A cura da alma não é mágica, não é de uma hora para outra, eu já confessei. Beleza, acabou, não preciso mais falar disso nunca mais. Não é assim que funciona, é um processo. Sim. Né? É um processo. Primeiro você admite que você tem um problema, depois você confessa esse problema, né? Você requer muita coragem para você admitir que você tem um problema. Né? Requer muita força admitir uma fraqueza. E depois, né, você confessa, você busca ajuda, né? Sim. E nessa questão de buscar ajuda, né, é bom a gente ter um pensamento de que onde e com quem buscar ajuda, né? Isso é muito importante. Buscar ajuda no lugar certo, com as pessoas certas, as pessoas que de fato podem trazer esse alívio, né? Porque assim, a cura ou o desenvolvimento, a gente pode dizer assim também, ele se dá a partir do reforço positivo e não do negativo. Então, não é a crítica que faz a gente sair do lugar, né? Aquela crítica de apontar, de julgar. Isso não tira ninguém de lugar nenhum. Mas quando você reforça a pessoa, quando você acolhe a pessoa, né? A pessoa vem e fala de algo que é difícil para ela falar, né? Ao invés de você fazer aquele julgamento, aquela cara de uau, você teve coragem, né, de pensar ou de falar isso, você primeiro acolhe a pessoa. Isso vai proporcionar para ela um ambiente de cura, né? De grandeza, de reconhecimento, de ser aceita, né? E tem duas frases que eu gosto muito, que fala sobre isso, né? Uma é de um psiquiatra chamado Viktor Frankl, que ele faz a seguinte pergunta, né? Ele fala assim, sobre as trincheiras. Agora me fugiu a frase. Uma frase que a pessoa com que você tá na trincheira é assim? Quem tá com você na trincheira é muito mais importante do que a guerra em si? Exatamente. Essa é a frase do Viktor Frankl. Ele fala assim, e quem estará com você nas trincheiras? É importante? Aí a resposta é muito mais do que a própria guerra. Então, a guerra em si não é tão importante em comparado a quem vai estar com você na linha de frente. Com certeza. Né? E uma outra frase que eu gosto muito é que fala assim, né? A lagarta disse que ia voar. Todos riram dela, menos as borboletas. Nossa, isso é legal. Por quê? Porque a borboleta já passou pelo processo. Ela já sabe como é ser lagarta e ela sabe que a lagarta tem um potencial de fato de vir a ser uma borboleta. Então, estar na condição de lagarta não é das mais agradáveis, né? Estar ali rastejando no chão quente, não poder olhar de cima como uma borboleta, não é uma coisa legal. Mas para que ela se torne uma borboleta, ela precisa passar por esse processo, né? E então, depois que ela passa pelo processo, ela vai voar e poder ter essa perspectiva. E muitas vezes a gente precisa andar com pessoas que são borboletas, né? Com pessoas que já passaram pelos processos. Exatamente, para nos ajudar. Sim, com certeza. E a gente, ainda mais o pessoal mais jovem, assim, tem esse hábito de só conversar com os amigos da mesma idade. Né? Mas é porque ele me entende. Beleza, realmente, né? Os seus amigos da sua idade entendem porque eles estão passando pelo que você está passando. Mas eles não conseguem ver a big picture. Eles não conseguem ter uma visão de cima do quebra-cabeça. Eles só enxergam o que está aqui na frente deles. Exatamente. Por isso que é importante para nós jovens
né, temos mentores. Olha que interessante, só fazendo um parêntese aqui, né? Até pegando o exemplo da lagarta de novo, né? Você deu essa contextualização aí sobre jovens, falar com pessoas que estão ali na mesma situação. E ok você trocar, né? Porque no grupo a gente se fortalece, a gente vê, não sou só eu que passo por isso. Tá e todo mundo ruim, então tá bom. É legal, mas pro desenvolvimento, pro crescimento, imagina, se a lagarta, ela só conversa com a minhoca, né? A minhoca, ela não tem a perspectiva de fato de que um dia ela vai voar, porque ela é minhoca, né? Ela não vai, né? Exatamente, ela não vai. Então, é legal você ter os seus pares, você ter os iguais, mas é legal também você ter em quem se inspirar, em quem já foi. Exatamente. Né? Como inspiração e colar nessas pessoas também. Com certeza. Vamos imaginar que você tá aí no fundo do poço. Os seus amigos estão no fundo do poço com você, que eles estão vivendo isso aí. Você vai querer a ajuda de quem tá lá, quem já, né, fala assim, é assim mesmo, né? Ou de quem vai te puxar desse poço. De quem tá lá em cima e realmente pode ajudar você. Não é verdade? Então é muito importante buscar mentores, né? Conversar com pessoas mais velhas, né, que já passaram por isso. E pessoas que têm uma perspectiva diferente. Pessoas que foram bem-sucedidas naquilo que elas, né, tem em inglês uma palavra que fala envisioned, naquilo que elas, na visão que elas tiveram. Inclusive profissionais. Com certeza. Inclusive profissionais da área. É muito bom conversar com pessoas assim que nos levam pra cima, né, que nos levam pra frente, nos encorajam a seguir em frente, a mudar, a realmente sair dessa situação. E dando um exemplo pessoal, né, eu tive problemas que eu tive que lidar, que eu fiquei lidando sozinho assim por uns 10 anos. Né, até o Senhor me incomodar e me dar uma oportunidade de confessar esses problemas. Né? E eu, graças a Deus, tenho um relacionamento muito bom com os meus pais. Eles são meus mentores em várias áreas da minha vida. Né? E eu fui e confessei para eles. Eu falei, olha, pai e mãe, eu tô tendo dificuldade com isso aqui. Né? Conversei com os meus líderes da igreja também, olha, eu tô tendo dificuldade com isso aqui, vocês podem me ajudar? Na hora que eu falei, eu já senti um peso saindo dos meus ombros. Por quê? Porque eu sabia que agora eu não fico mais me martirizando aqui, falando, não, mas tá errado o que você tá fazendo. Você tá aí falando de Deus, mas você tá fazendo isso. E esses pensamentos que nos acusam, né? Pensamentos acusatórios. E, Mateus, isso aconteceu da noite pro dia? Isso tá acontecendo. Eu iniciei esse processo, né, no ano passado. Eu ainda estou sendo curado. Né, mas eu sei que eu não tô sozinho. Mas olha que interessante, né? Você ainda está sendo curado, né? Sim. E como é importante a gente dar importância para os processos. Sim. Os processos da vida. Como você falou no começo, né? A vida, ela não acontece de forma mágica. Não é assim, então tá, eu identifiquei que eu tenho esse problema, então agora tá tudo resolvido, né? Tá tudo certo. Não é, até porque quando nós temos algum tipo de problema, seja um transtorno ou seja um problema comportamental, enfim, nós temos áreas no nosso cérebro também que são ativadas, né? São caminhos neurais que já estão acostumados a pensar daquele jeito, a fazer daquele jeito, a sentir daquele jeito. Então, quando você vai e confessa para o seu pai, para sua mãe, para o seu mentor, ou que você vai para um profissional e quando você começa a falar do seu problema, né? Você vai receber uma orientação. Sim, sobre isso, né? Sim. Tanto no campo da questão familiar, dos mentores, até mesmo na psicoterapia, né? Quando nós começamos a trabalhar lá as ferramentas, né? A forma de olhar a vida de uma outra perspectiva, a gente vai fazendo reestruturação cognitiva, flexibilizando o pensamento. Então, muitas vezes a pessoa chega lá e ela fala, e naquele primeiro momento ela sente um alívio. E ela vai para casa. Então, quando você falou, eu tirei esse peso dos meus ombros. Você sentiu esse alívio. E as pessoas, de fato, sentem esse alívio. Mas isso é uma parte do processo. Exatamente. Né? Você começa, porque você está mudando ali, em termos de pensamento. Você vai ter que passar por esse caminho diversas vezes, até... É diário, né? Uma coisa todos os dias. Tanto é que você falou, começou no passado e ainda está acontecendo. Exatamente. Por quê? Porque você vai construindo novos caminhos neurais. Não é uma coisa simples, né? Não é uma coisa que acontece da noite pro dia. Né? Eu vou dar o exemplo que eu sempre falo, né?
Quantas vezes os pais precisam dizer aos filhos que eles precisam escovar os dentes? Desde que é pequenininho. Até a fase ali jovem, pré-adolescente. Não, são muitos anos, São realmente. muitos Até anos. uns 10, 11 anos eu lembro da minha mãe, vai escovar o dente, vai escovar o dente. Para você desenvolver o hábito. Sim. Então, imagina, você está dizendo para mim que no ano passado entendeu que tinha um hábito que te fazia mal. Sim. Né? Então, para você agora mudar esse hábito, é como escovar os dentes. Você vai ter que fazer e lutar contra até isso virar um hábito, né? A diferença é que, quando criança, você está construindo muitas coisas ao mesmo tempo. E quando adulto, você tem mais uma consciência do poder que as escolhas têm sobre a sua vida. E você tem que desconstruir algumas coisas para construir coisas novas em cima. Mas como você já tem uma maturidade cognitiva, né? Você já tem, né, um cérebro maduro, você já tem mais ferramentas, não leva-se o mesmo tempo que para uma criança aprender a escovar os dentes, né? Porque senão, aí dizendo até numa perspectiva da psicoterapia, isso aí, afinal, o quê? 10 anos de terapia? Não existe isso, né? A gente fala aí, para alguns casos, de 2 anos, mas em alguns casos, 6 meses, 8 meses, a gente já consegue ter resultados bons para alta mesmo, né? E aí é um processo. Isso que você falou é um processo. Que tem começo, meio, mas muitas vezes não tem fim, porque é uma mudança de mente. Sim. E vai ser o seu estilo de vida daqui pra frente. Sim, com certeza. O fim é eu fazer esse entendimento. Eu mudei a minha forma de pensar e agora eu penso dessa forma, que vai ser pra sempre. Exatamente. É quando vira realmente a chavinha ali, né? Você fala, não, agora beleza, agora é assim que eu vivo. É igual a questão da alimentação, né? Quando a pessoa, ela quer emagrecer e ela tem dificuldade em aderir a uma dieta nutricional ali pro peso dela, enfim, né, pro corpo dela, só vai virar a chave quando ela entender que ela vai ter que comer aquilo ali para sempre. Aquilo vai ser a dieta dela para sempre. Sim. E a mesma coisa para todo e qualquer hábito ou comportamento, algo que a gente queira mudar. Esse é o meu novo normal. É o meu novo normal, exatamente. Né? Esse é o meu novo Como normal. na Covid, é o novo normal. É o novo normal e a gente tem que realmente, né, aceitar isso. E ver também... Ficou muito bom. O novo normal ficou ótimo. E a gente tem que realmente ter prazer nesse processo, né? Porque você sabe que no final a recompensa é grande. Sim. Né? Os problemas que a gente lidar agora, eles vão salvar a gente de muitos outros problemas lá na frente. Sim, exatamente. Né? Acaba levando, mas por que isso me deixa tão irritado? Eu não sei, né? Porque se você nunca conversou, igual a Tati falou no começo, os pensamentos ficam abstratos. Exatamente. Você não consegue nem saber o que tá acontecendo ali. Então é importante ter essa conversa realmente. E aí, nessa conversa, né, nesse confessar os pecados, nesse admitir que você tem uma falha, né, você encontra a cura. Você encontra a cura e começa um processo de cura, e aí o poder de Deus vai se aperfeiçoando. Né? Porque aquilo que te fazia mal, aquilo que te diminuía, agora, na verdade, te ajudou a levantar. Aquilo que antes era uma fraqueza, né? Virou uma força. Exatamente. Né? Porque agora, não tem como ninguém apontar o dedo pra mim, porque aí o meu pecado tá no ar, meu filho. Já não tem como eu ser acusado mais, né? A Bíblia fala sobre viver de maneira irrepreensível. Ou seja, não dar oportunidade para as pessoas apontarem um dedo pra você, olha, tá errado. Não, você mesmo pode fazer isso. Você mesmo pode ver aquilo que tá errado através de conversas também. Sim. Porque a gente tem blind spots, né? Tem áreas da nossa vida que a gente não enxerga. Sim. Por isso que é legal você ter mentores, pessoas ao seu redor que podem falar, olha, Matheus, eu percebi esse tipo de comportamento e tal. E às vezes você nem sabe que você está fazendo isso, que é inconsciente, né? Mas quando a gente busca essa ajuda, a gente encontra a cura, a gente realmente reganha a nossa... Reganha é uma palavra? Regain. A gente ganha novamente a nossa confiança em nós mesmos. Né? E quando nós somos a melhor versão de nós mesmos, nós mudamos o mundo ao redor da gente. Sabe por quê? Porque, por exemplo, nesse caso que você passou pelo processo, né? Então você admitiu, você foi orientado, você seguiu a orientação e você, então, entendeu que esse era o seu novo normal. Né? O que aconteceu aí nesse processo, né? Você se sentiu eficaz. E aí, a autoestima
é conhecida, né, popularmente como autoestima, muitas vezes a pessoa associa que é só uma questão de beleza, né? A autoestima é você ir lá, é no salão, é você se arrumar, se sentir bem. E, na verdade, a gente entende que a autoestima ela é sustentada por 4 pilares, sendo um deles a autoimagem, então é como você se percebe. Sendo o outro, a autoeficácia é o quão eficaz você é diante das situações que você se propõe a fazer. Sim. O autoconceito é o que você pensa sobre você mesmo. E depois o autorreforço é você se parabenizar pelos seus feitos. Eu faço isso, gente. Então, quando você consegue equilibrar esses 4 conceitos, a sua autoestima melhora. Por isso que você falou, aí depois ninguém te segura. Por quê? Porque você se sente bem, você se sente eficaz. Exatamente. Né? Por ter admitido algo, por ter passado por um processo e entendido que a sua vida mudou. Porque a vida muda. Realmente, a vida muda completamente. É isso. E realmente, a gente não pode fugir do processo, né? Porque a única saída é através. Exatamente. Mas do outro lado do túnel existe liberdade, existe um amor próprio, existe realmente a compreensão de que você é amado, é aceito, né? Do jeito que você é. Exatamente. E quando você se ama, você pode amar o próximo, né? Porque a Bíblia diz, você tem que amar o próximo como a si mesmo. Exatamente. E ninguém dá o que não tem, né, Matheus? Exatamente. É. Gente, e é isso aí. Então, qualquer pensamento que vocês tiverem, deixem nos comentários. Não se esqueçam de curtir, de compartilhar, se inscrever no canal. Na semana que vem a gente volta com mais. E até logo. Tchau, tchau. Tchau.